Vitória contra o câncer, mais um caso de sucesso para uma querida paciente minha, a querida Dani, vai estar aqui conosco, com você, para que ela possa trazer essa imagem de esperança, essa oportunidade de vencer essa doença tão delicada e tão sensível que tem derrubado muitas pessoas que infelizmente seguem um caminho do atalho, um caminho de receitas superficiais, receitas medíocres. Não espero e não desejo que você esteja seguindo esse caminho. Ela teve um tumor de 12 centímetros. Esse tumor era numa camada íntima do útero, chamada endométrio, a camada mais íntima do útero. E ela vai trazer para você o que aconteceu nesse percurso, nessa caminhada. E desejo muito que ela consiga aparecer agora aqui conosco para que a gente interaja. Ela já está aqui, olha que bacana. Vou então nesses minutos iniciais. Dani, boa noite. Como é Tem que mais você gente está? querendo participar. Que legal, que legal. Como é que chamam os gatinhos, Dani? Dom, pequenininho, e o maiorzinho é... Meu Deus, até esqueci o nome do meu gato. É porque eu só chamo ele de pretinho, pretinho. É Pretinho e Dom, pode ser? Pode ser. Que legal, Dani. Obrigado, viu, pelo privilégio, pela oportunidade de você estar aqui para trazer uma história difícil, uma história delicada, mas com um final feliz. Estou certo disso, Dani? Tá certo. Eu que te agradeço pelo convite. Se eu puder dar um pouquinho de ânimo a uma pessoa só, pra mim já tá valendo. Porque o diagnóstico é muito pesado, né, Ali? A gente tem um diagnóstico de câncer, você fica sem chão. Você sabe como é, porque você passou por isso até de forma bem mais grave que eu, né? Gente, eles resolveram Deixa. Não tem destruir meu problema. sofá. É Não, então festa, é aquelas festa. crianças, os filhos, quando começam a fazer bagunça, quando os pais estão com Uhum. visita, você Que fala, meus filhos legal, estão ótimos, aí eles detonam tudo. que legal. Foi assim, né, pra mim. Tá fazendo um ano agora, dia 14 de junho do ano passado, eu passei por uma cirurgia. Como eu até te falei mais cedo, a gente. Geralmente o procedimento é químio, cirurgia e rádio, ou químio, rádio, depois por última cirurgia, né? E o meu procedimento foi todo ao inverso. O que psicologicamente para mim foi muito bom, porque eu já fiz o tratamento todo sem ter um tumor, né? Porque ele foi tirado logo no começo. Mas nunca é fácil, né? Não, Mas a boa notícia é que passa. que legal. Ô, Dani, mas conta para nós, onde foi esse tumor? Então, eu tive um tumor no endométrio. É super difícil de diagnosticar, porque geralmente esse tipo de câncer dá em pessoas bem idosas, assim, mais que 65, que 70 anos, ou que tenham algum perfil, assim como diabética, hipertensa, que seja sedentário. E eu não tinha nenhum dos indícios. Então eu tinha um ginecologista de 17 anos, era meu médico, ele é oncologista, é professor na faculdade de medicina, super capacitado, e ele não conseguiu detectar porque eu não tinha nenhum indicativo. O único sintoma que eu tinha era um fluxo maior de sangue no período menstrual, mas que as pessoas na pré-menopausa têm essa reclamação, né? De aumento de fluxo. E quando você fala, olha, eu tô sangrando muito, que muito é esse, né? Muito é um conceito muito relativo. Então eu fui procurar ele falando que eu estava com fluxo muito intenso, que eu tinha um fluxo pequeno, de repente mudou. E aí a gente fez o Papa Nicolau, meu Papa Nicolau deu normal, eu não tinha nada. E ultrassom, não aparecia. Esse tumor, não, ele não fica muito claro numa ultrassom, porque o endométrio já é uma espessura, né? E quando é alguma coisa que está dando errado ali no meio, é muito difícil detectar. Então, eu teria que ter feito na época uma esteroscopia, que é um exame que pinça um pedacinho do seu útero e vai para biópsia, mas que também não é uma garantia, porque no meu processo de tratamento eu fiz uma amizade com uma moça que teve câncer de endométrio, que fez a esteroscopia e o resultado tinha dado negativo para câncer. E depois, porque pinçou um pedacinho que não tinha um tumor. E ela tinha um tumor inicial.
Mas ela bateu o pé, falou que queria tirar o útero, ela já tinha 57 anos e que ela não ia ficar com aquele sangramento. E quando veio a biópsia, porque toda vez que você tira um órgão, obrigatoriamente vai para biópsia, né? E quando veio a biópsia, era um câncer de endométrio que ela tinha. Então, assim, Deus agiu na vida dela, né? Como agiu na minha, porque eu fiquei 2 anos com sintoma. 2 anos sem descobrir o que eu tinha. E só descobri porque eu cheguei num ponto que o fluxo de sangue era tanto que eu tive que fazer uma cirurgia para tirar o útero. E aí, indo para biópsia, descobriu que eu tinha um tumor há 2 anos, de 12 centímetros. Então, é porque eu tinha um tumor pouco agressivo. Então, deu tudo certo, graças a Deus. Tô bem agora. Tô com meu cabelinho aqui, tentando me acostumar com esse cabelinho curto e deixando ele crescer. Era Mas grande seu cabelo, Dani? Conta para as pessoas aqui. enorme. Nossa, era a minha marca pessoal, era meu cabelo. Cabelo Cabelo. enorme, sempre clareei ele, então era um cabelo louro, grande até a cintura. Eu sempre tive esse cabelão. E aí, de repente, eu fiquei sem cabelo nenhum. E Como é que aí, foi para você? Conta para e gente. uma das frases que eu mais odiei durante o tratamento, e aí fazendo tratamento, conversando com outras mulheres também, a gente odeia essa frase. Mas fica tranquila que cabelo cresce. Isso não conforta a gente. Porque a dor é muito grande para uma mulher. Eu acho que até para os homens. Eu também encontrei com rapazes fazendo tratamento que também era doído para eles isso. O fato de estar sem cabelo nenhum. É um processo todo muito longo e doloroso, né? Eu fiz 6 sessões de quimioterapia de 21 em 21 dias e parecia que não acabava nunca. Eu fico tentando me colocar no lugar das pessoas que fazem quimioterapia anos fazendo quimioterapia, né? É muito pesado, muito pesado. Mas com fé, com esperança, com foco e pensamento em coisas boas, não deixar seu pensamento ficar só em coisas ruins. E muita oração, me ajudou muito. Meus gatinhos também me ajudaram muito. Apoio da família, muito importante, né? Meus filhos me apoiaram muito. O pai deles, meu ex-marido, a esposa dele atual, uma fofa, me ajudou muito também. Meus pais me ajudaram muito. A minha família toda é muito grande e se uniu muito. Então foi primordial. Você ter uma base assim, ajuda muito. Eu sei de pessoas que passam por isso bem mais solitárias e eu sei que é muito mais difícil ser acompanhada. Aí tive uma equipe assim, multidisciplinar me apoiando, um nutricionista especializado em nutrição oncológica, que você conhece. Então, tudo isso ajudou muito E, mesmo, e- bastante. e, Dani, você falou de uma forma muito bonita, né, do apoio, da busca espiritual, do apoio familiar, mas como é que você conheceu a lei? Você falou de mim agora, vamos entrar nessa parte. Como é que você me conheceu? Então, Você mora onde mesmo? Fala para as pessoas. eu te conheci no Instagram. Eu achei você no Instagram, em algum vídeo que passou por mim. Eu falei, nossa, existe um nutricionista especializado nessa área, né? Focado nisso, no paciente oncológico. Eu quero para minha vida, se eu puder, né, arcar com isso. E para quem pode, você até já me falou, não, no SUS tem nutricionista, mas quem pode ter um especialista na área é um luxo que eu sei que no Brasil, né, não é todo mundo que pode se dar, mas faz toda a diferença. E quando eu comecei o meu tratamento, o meu acompanhamento, né, com você, você falou assim, muito modestamente, só que não. Você vai ser a melhor paciente lá entre os seus colegas todos que vão estar se tratando. Você não vai ter enjoo, você não vai ter nada. E realmente, eu não senti enjoo. Eu nunca passei mal, assim, no sentido de vomitar, nunca. Não tive enjoo, não tive nada, mas segui direitinho também as suas recomendações, né? Fiz E tudo Dani, direitinho. que legal, é bom você trazer esse olhar, porque as pessoas imaginam que se comer fruta, verdura e legume e não comer fritura e não tomar refrigerante, a pessoa está pronta para enfrentar a química. Então não é dessa forma que a banda toca, né, Dani? Não, eu acho que não. Não é bem dessa forma, não. É sempre difícil. É uma coisa também que eu acho que a gente não pode ficar se espelhando na experiência dos outros. Porque eu fiz muito isso e até falei com você hoje, eu sofri antecipado, que eu ia passar por. Aí me falava assim: olha, suas unhas todas vão cair, as unhas caem. Você não consegue nem tomar banho, porque quando a água bate no seu corpo, você fica
você fica toda dolorida. Eram coisas horrorosas que eu vi, que eu nem vou mencionar. Coisas péssimas. Porque uma pessoa teve essa experiência, outra pessoa teve essa experiência, mas não é a sua experiência. Cada pessoa é única, é uma pessoa. E aquela experiência que serviu para um não vai servir para o outro. E eu passei por isso e, meu Deus, sofri tanto por sintomas que eu nem tive. Então eu ficava naquela expectativa de que ia ser aquela coisa horrorosa, né? E não é bom. A gente também não vai florear e falar que é bom. Mas você centrada em pensar coisas boas, não deixar coisas negativas e pessoas negativas também te impregnarem, né? Se blindar um pouco, se proteger, não ficar buscando o tempo inteiro notícia a respeito do assunto e querer esmiuçar e saber cada detalhe do que vai acontecer. Isso faz muito mal para o psicológico. Então a gente tem que proteger a mente da gente. Eu acho que se eu puder dar um conselho é esse. Para de buscar o resultado dos outros e tenta focar em você e no seu tratamento e se blinda psicologicamente. Isso ajuda muito também. E fé, gente. Se é impossível, vai com Deus que vai mais longe. A gente consegue superar as coisas. E falando desse mais longe, Dani, que você está trazendo, como é que ficaram os seus exames de sangue durante o tratamento? Conta pra gente. Ah, meu oncologista falava que exame de sangue é esse? Eu nunca vi um exame de sangue de paciente oncológico tão bom, porque eu não tive anemia durante esse processo. Eu tive uma leve alteração de TGO e TGP, mas perto dos pacientes que ele estava acostumado. Era uma coisa mínima. Ele ficou muito impressionado. Queria saber o que eu andava fazendo. O que eu andava fazendo, porque meu exame estava muito bom, sempre bom. Muito paciente lá que eu tive esse contato, tinha que suspender a químio, porque passava muito mal, ficava muito indisposto, tinha como que a gente fala quando você toma um remédio tem um efeito colateral, né? Muito efeito colateral. E eu não tive. Aí ele queria saber o que eu andava fazendo, porque eu tava. Ah, uma coisa que você passou pra mim também. Eu posso falar de uma coisa específica que você passou pra mim? Claro, claro, Meu claro, querido. TGO, Claro. TGP melhorou muito no outro exame de sangue. TCM. Aquele TCM fez diferença na minha vida. Assim, dos meus exames melhoraram muito. Para quem não sabe o que é TCM, né? É um óleo de coco, a parte nobre do óleo do coco, né? A parte mais purificada, né, do óleo de coco. Até hoje eu uso TCM. E meu tratamento acabou, a químio, eu acabei dia 26 de dezembro de 2024 e a rádio eu acabei 24 de fevereiro. Eu fiz 25 sessões de rádio e 6 sessões de quimioterapia com intervalo de 21 dias. E você, nessa caminhada, eu lembro que uma coisa que pegou muito em você, Dani, foi esse olhar para o outro, né? Sempre olhar para o outro. Ah, mas e essa questão do linfonodo sentinela ali, que deu positivo? E a outra pessoa me falou tal coisa, e o outro me falou isso. Como é que era? Essa era a conversa com as pessoas. Você chegava a conversar da alimentação também com as outras pessoas que estavam à sua volta, ou só da parte clínica? O que que você fazia? Não me lembro, acho que eu não conversei. Eu até procurei. Eu tenho um amigo que né, convive com tumor há muitos anos aqui, e ele tinha um acompanhamento de uma nutricionista, mas ela não era uma nutricionista com esse foco, nessa linha oncológica. Às vezes trocava uma opinião ou outra com ele, uma ideia, mas sempre seguindo a sua orientação, porque uma pessoa especializada é diferente. Eu acho que você até comentou comigo, não, mas o bom é ter um nutricionista. Mas um nutricionista que não seja da área oncológica, eu acho que se perde um pouco. Assim. Tinha coisas que você falava comigo, ó, não faça isso. Mas ele estava fazendo. Mas eu não falava com ele porque eu até passei seu contato, falei, olha, eu tô indo no nutricionista de Campinas, ele é especializado nisso, ele já passou por isso, ele tem uma estrada aí de 20 anos. Mas era o máximo que eu fazia para não sentir ético, a gente falar, pelo amor de Deus, você tá fazendo isso? Eu não tinha essa abertura, acho que não me cabia fazer isso.
Mas coisas que você falava, olha, isso aqui você não faz porque interfere com a sua quimioterapia. Eu sabia que ele estava fazendo. Então é complicado você ficar na sua, assim, sabendo que a pessoa não tá com a orientação mais acertada. Mas o mais interessante é assim, todo o processo que você passou. Hoje, um ano já dessa remissão, você mais leve com esse processo todo, com o cabelo que está crescendo, né? É demorado, Recortei. né? É demorado, né, Dani? É. Eu via no WhatsApp seu, gigante, o cabelo grandão, Eu tinha um que é a cabelo assim. marca sua, né? E as É. mulheres, cada mulher tem uma forma diferente com o cabelo. Eu lido, me relaciono com muitas mulheres que fazem um tratamento, fazem quimio e perdem cabelo. Tem mulheres, Dani, que ixi, pode arrancar o cabelo, pode arrancar a mama, pode arrancar, isso não preocupa. Outras mulheres têm uma sensibilidade diferente. E o profissional que está junto dessa pessoa precisa entender isso, que É. aquilo é extremamente, não é importante, é extremamente importante para aquilo que está acontecendo na sua vida. Porque senão não vai funcionar nada do que o profissional vai falar. Se ele não tiver Eu esse fico, carinho, essa sensibilidade, acabou. você fica falando assim, meu oncologista é uma figura, mas ele não me deixava criar ilusão, não. Eu falava com ele, quando eu fiz a primeira sessão de químio, chegou no 15º dia pós-sessão, meu cabelo não tava caindo nem um fio, sabe? Não tinha uma queda, não tinha nada. Eu passava a mão e meu cabelo tava inteiro. E eu vim cortando, né? Assim que eu soube do diagnóstico e que eu ia fazer uma quimioterapia, que necessariamente essa tinha queda capilar, eu já comecei a cortar o cabelo. Cortei aqui. Aí, pra mim, isso foi ótimo, porque me preparou. Eu que sempre tive cabelão, isso foi bom pra mim. Eu acho que cada pessoa tem o seu processo, o seu caminho que vai se sentir melhor. Pra mim, isso foi ótimo. Fui cortando e ele tava assim quando eu comecei a químio. E aí eu puxava o cabelo assim, não saía nada. Aí eu mandei mensagem pra ele: Olha, doutor, meu cabelo não vai cair. Ele falou assim: ó, tem 0,01% das pessoas que esse medicamento não cai cabelo. Não tem esperança, porque vai cair. Aí eu falei: meu cabelo não vai cair. Aí ele: vamos esperar mais 2 dias. Em 2 dias, eu tava tomando banho e o meu chuveiro começou o box a fazer água. Eu tava de olho fechado. Falei: ué, por que tô sentindo um monte de água no meu pé? Quando eu olhei, o meu cabelo caiu todo e fechou o box, o ralo. E aquilo era o meu cabelo que estava tapando o ralo e a água estava subindo. Caiu todo praticamente ao mesmo tempo. Assim, Meu Deus. muito cabelo, ficou com vários buracos, várias falhas. E aí eu raspei a cabeça, porque eu não tinha como ficar com aquilo, era muito estranho. E aí vem aquele processo de você incha, cai o cabelo, depois cai a sobrancelha, aí cai os cílios, aí daqui a pouco você não tem pelo nenhum. E tudo é um processo doído, é doído, não adianta a gente enfeitar, é bom. E eu não me adaptei à peruca, eu achava que eu estava enganando a mim mesma com uma peruca, então eu nunca usei peruca, às vezes eu usava lenço, mas mais para proteger as pessoas do que para me proteger. Eu lembro que você falava isso, eu lembro bastante. Porque eu acho que as pessoas vão ficar chocadas e você fica com um aspecto muito doente, assim, muito adoecido mesmo, estranho. Aí eu usava lenço, aí eu comprei vários, né? Usava um lenço, mas aquilo eu só rezava, meu Deus, isso vai passar e passa rápido. Tudo passa rápido, na verdade, né? Tanto bom quanto ruim. Mas quando a gente está focado ali numa coisa muito intensa, parece que o tempo começa a se arrastar. Mas quando você olha para trás, passou, já foi. Graças a Deus. Que bom. E Dani, desse processo todo, o que que você gostaria de deixar de mensagem para as mulheres que estão enfrentando, para os homens que estão enfrentando o câncer? O que que você acha que é essencial essa pessoa ter em mente nesse momento do tratamento, ou como ela já tem um diagnóstico hoje vai começar, o que que ela tem que ter cuidado? Eu acho que um resuminho disso aí que eu te falei é não ficar se espelhando na experiência dos outros. Eu buscava pessoas que já tinham passado por aquilo para saber como é que é.
Esse como é o como é que é dela. Não dá para você usar para você o como é que é da outra pessoa, né? Não dá. Então, isso aí só piora a tua cabeça. Eu acho que se as pessoas têm uma consciência de se blindar mesmo, de só ouvir coisas boas, falar de coisas boas, não ficar procurando na internet notícias, porque tem muita coisa pesada e ruim. Você fica absorvendo, a gente vira uma esponja de coisas muito pesadas. E se eu puder falar para outras pessoas, gente, não fala com a pessoa que vai começar um tratamento de cabelo, não tem problema. Aí cabelo cresce de novo, não fala, não fala. Porque isso dá uma raiva revoltante. Mas eu acho que é isso. É rezar, entregar para Deus a sua vida e saber que o seu caminho, a sua história, que você não vai passar por tudo que a outra pessoa passou, mesmo que ela esteja fazendo um tratamento igual ao seu. Sua reação vai ser outra, sua história vai ser outra. E quanto mais positivo você se mantiver, com uma cabeça mais centrada, mais fácil vai ser passar por esse processo. Mais fácil não, menos difícil. Porque não adianta a gente dizer que é fácil, não é fácil, né? Nunca foi, né, Dani? Nunca foi. Mas o mais importante, as pessoas colocando aqui, ó, pensamento positivo é muito importante, mas ouvir ela falando assim dá muita esperança e as duas mãozinhas para Ah, que cima. coisa maravilhosa, é. E só tem gratidão aqui das pessoas por você, só tem entendimento, né? As pessoas se colocam no seu lugar, naquilo que você passou, elas estão enfrentando também. E eu só posso agradecer você pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por expor a sua história, que vai ficar gravada aqui, para que outras mulheres possam ver que na internet existem muitos falando sobre morte do câncer, mas aqui na minha rede social eu quero trazer vida, Ah, oportunidade e sim. esperança, É. e você foi a estrela da festa hoje. Muito obrigado. Ah, muito obrigada a você pelo convite, estou muito honrada. Se eu puder deixar alguma pessoinha assim com mais esperança, já valeu. Tá ótimo. Legal. Dani, obrigado, viu, pelo seu tempo, obrigado pelos gatinhos aí no fundo brincando, e estamos juntos, viu? Eles Fica. nunca ficam aqui, eles estão É, sabotando. mas tem muita gente que gosta de gato das redes sociais, então vai ser um fundo especial. Nossa, e olha, isso aí é outro depoimento, é de outra coisa da vida, porque eu sempre detestei gato. Você acredita que eu chegava É na casa de mesmo? alguém que tinha gato e eu Não nem sabia. comia? Se eu pudesse evitar, eu não voltava mais na casa da pessoa. E Olha, hoje eu amo gato. pagou a língua. Paguei. Tô com dois. Eu era do time dos cachorros, sempre tive cachorro. E agora eu Olha, não tinha cachorro, meu filho apareceu com um gatinho em casa. Que pegou num saco de gato. Pegou mais feio e trouxe pra casa. Mamãe, ninguém ia olha, querer esse, eu trouxe esse. Eu falei, o quê? Leva de volta, eu odeio gato. E agora eu tô que igual legal. babona, com É, dois e um, dois, apaixonado por gato. A gente muda. E muito, né? muda pra melhor. Que bom, que bom. Dani, Obrigada pelo obrigado convite, por tudo, Ale. viu? Obrigado. Deus abençoe sempre. Estamos juntos, Vou viu? Fica com continuar te Deus. indicando para todo mundo que eu souber que precisa de um Nutri, sim, da sua categoria. Você fez muita diferença no meu tratamento. Obrigada. Obrigado, eu. Fica com Deus. Um forte abraço. Abraço a todos. Outro, Obrigado pela tchau. presença. Tchau.